Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo aula, né? Há algum tempo eu estava fazendo vídeo aula sobre as cores, estou retomando. Esse está muito mais conciso, mais sintético, talvez. O tempo atrás eu estava dando aula sobre as cores, mas de uma forma assim mais ampla, abordando tudo sobre as cores, né? Na verdade, que são muitas coisas, né, que a gente pode fazer pelas cores, saber pelas cores. E eu resolvi focar agora um pouco mais na questão de como usar as cores nos ambientes, né? E de tal forma que ela seja harmônica, né, estratégica. Porque uma coisa você tem as palhetas que você selecionou, mas e aí, como usá-las, né? Então, esse material ele está sendo direcionado dessa forma, mais específico para quem quer aprender a usar as cores nos ambientes, né? É claro que os outros cursos que eu fiz, né, todos os outros materiais que eu já produzi, eles se complementam, né? Então, é bom a gente estudar um pouquinho mais sobre as cores, porque faz a diferença. E a gente sabe, né, que as cores, todo mundo sabe isso, né, que as cores elas impactam em nossas vidas. Ela impacta de ambos lados, né, positivamente e negativamente, dependendo de como ela é usada, né? Então, no ambiente que a pessoa está lá trabalhando, está estudando, está fazendo suas atividades, com certeza essas cores vão impactar. É o tempo que a pessoa está lá fazendo uma atividade. Às vezes a pessoa nem sabe porque sente cansada, às vezes a pessoa nem sabe porque vai ficando triste. Enfim, são várias situações que as cores impactam. Elas impactam simplesmente porque elas são ondas eletromagnéticas, né? A gente não vê o vento, mas sente ele, né? Se está uma ventania, a gente sente. Se está um vento, uma brisa, a gente sente. Então, a onda é energia. Então, ela está aqui, ela entra no nossa, pela nossa visão, né? Nossa percepção visual. E através de estímulos neurológicos e tudo, a gente, porque o que a gente recebe são imagens, né? Nossa visão capta imagens, e essas imagens vão sendo processadas, né? E as cores, elas estão muito presentes nesse sentido, né? Então, eu queria compartilhar aqui um pouquinho essa minha experiência, né? E para poder ajudar vocês de como escolher as cores, como usar as cores, onde usar as cores, né, de forma estratégica. Então, vamos lá. É um resumo, né, um pouco sintético essa apresentação, mas ela é de grande valia porque ela é estratégica, né? Então, por onde começar, né, a usar as cores, né? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é qual é o ambiente, como ele é, né? Esse ambiente ele é grande, pequeno, tem janelas amplas, pequenas, é, a configuração dele é quadradinho, é comprido, é largo, é alto, tem o pé direito alto, é baixo. Como é esse ambiente, né? O espaço físico vai influenciar muito, né, nessa questão, principalmente das aberturas de janelas, né, quantidade de iluminação. Aí a gente entra em duas questões do ambiente, se é um ambiente novo, né, ou se é um ambiente que vai passar por um processo de reforma. São pontos que precisa ser avaliado, né, com bastante critério. A segunda questão é qual é o uso desse ambiente, né? Qual é o uso, né? Qual é a função, para que que ele serve? É uma cozinha? É um quarto de dormir? É uma sala de estar? É uma sala comercial?
é uma sala de reunião, enfim, uma sala de aula, é um consultório, é uma sala de recepção. Qual é o uso desse ambiente? Né? Então, esse uso, ele também é preciso ser identificado na hora de que vai ser escolhidas as cores, que alguns usos precisam ser mais relaxantes, alguns usos precisam ficar mais aberta, alguns usos precisam, né, ser mais despojado. Enfim, o uso vai ser realmente relevante na escolha das cores. Para quem é esse ambiente, né? Quem vai estar lá nesse ambiente? E aí essa questão é mais sutil, né? É um pouco mais desafiadora, talvez, porque alguns ambientes vão ter várias pessoas, outros vão ter uma única pessoa, né? Um morador, ou poucos moradores, se é um caso residencial ou se é um consultório, enfim, para quem é esse ambiente, né? Quais são as pessoas que estão lá? Elas são mais introvertidas, mais extrovertidas, enfim. Então, a gente tem já essas três questões que a gente precisa entender antes de escolher as cores, né? E o que eu vejo que é o mais importante, tudo é importante, na verdade, né? Todas essas questões são super importantes, mas a questão é qual a sensação que se deseja transmitir nesse espaço, né? Para quem chega, qual a sensação que a pessoa precisa perceber? O que ela quer que esse espaço transmita, né, no seu dia a dia, no seu uso, no seu convívio, na sua relação, né, de trabalho? Qual é a sensação, né? Então, e essa sensação, ela vai mudar muito na forma que a gente utiliza as cores, né? Então, às vezes, eu vou mostrar aqui mais para adiante. Quando a gente escolhe uma paleta, a mesma paleta, dependendo como ela é usada, ela vai trazer sensações diferentes, né? E aí muda tudo, né? Muda completamente a percepção do espaço, né? Então, a gente já definiu todas essas questões, né, de quem é, como é o espaço, para quem é, qual o uso. E agora, como escolher as cores, né? Quais cores escolher para aquele ambiente, né? E aí a gente tem várias referências, várias opções, né? Eu gosto muito de me inspirar na natureza, né? Porque a natureza, ela é sempre precisa, ela sempre ensina, ela é perfeita, né? Do meu ponto de vista, ela é perfeita. E como a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa gosta de uma imagem, às vezes tem um repertório de viagem que ela curte, de algum lugar, alguma cena que ela vivenciou, ou pode buscar pela internet mesmo, tem tantas referências, né? E aí, em cima dessa imagem, a gente captura as cores que a gente encontra nessa imagem. O mais incrível é que uma imagem a gente pode capturar várias cores, né? E aí seleciona uma paleta de acordo com aquelas questões anteriores, né? De acordo com o ambiente, com o uso, para quem se destina. E em cima dessas questões, a gente seleciona uma quantidade de cores, né? Por isso que eu falei que é bom conhecer as cores, porque vai elencar, né, esses usos, né? De qual cor usar, como usar, onde usar. E a natureza é sempre perfeita, né? Ela traz equilíbrios, né, de cores, de contraste, de quente e frio. Por isso que também é bom saber as cores, né? A questão de contraste, como usar os contrastes, como usar o quente e o frio, porque a pior coisa que tem em um ambiente é um ambiente monocromático. É tão comum a gente ver isso nos ambientes na mostra de se dizem ser chique,
mas na verdade eles não são bons para o uso, para o convívio, para o uso diário, né? É, os ambientes monocromáticos são os ambientes que menos saudáveis, né? Essa questão também a gente precisa levar em consideração, porque as cores têm que tornar o espaço saudável, né? E o ambiente monocromático, ele não é saudável. Seja ele bege, seja ele cinza, seja ele branco, seja a cor que for, ele não é saudável, né? Mesmo que determinada cor vai ter aquela sensação, mas todas as cores, ela tem os dois lados, né? Ela é boa ou ela é ruim. E quando ela é em excesso, geralmente acaba tendo o ponto negativo, não acaba não trazendo, não favorecendo as questões do lado positivo, né? Então, esse equilíbrio precisa estar sendo pensado, sendo pautado, né? Então, vamos supor que eu já fiz esse estudo de caso, eu já escolhi as cores, né? Já mapeei os usos, já mapeei para quem é. E aqui eu selecionei uma paleta de cores, né? Essa paleta ela tem cores, né, que vão conseguir completar o meu ambiente. Né? Mas eu poderia também ter uma referência de uma obra de arte, por exemplo, os grandes pintores, né, os clássicos, os impressionistas, os outros, né, uma gama de pintores que tem aí, né, em determinados momentos históricos. Eles trabalhavam as cores com muita precisão, né? Eles trabalhavam as cores com muita propriedade, né? Então, de um quadro também a gente pode capturar cenas, né? Pode capturar nuances de cores que elas vão trazer esse equilíbrio na composição. Então, as referências são muitas, né? Dá para a gente escolher, né? Porque às vezes as pessoas ou não estão muito ligados à natureza, né, ou passa despercebida na sua vida, no dia a dia. No fundo, sempre estão, né, mas elas nem percebem. Ou então, uma obra de arte, tem muitas pessoas que curtem arte, né, então fica fácil essa referência quando a pessoa curte uma arte, né, para a gente estar trazendo essa questão das cores, né. Então, voltamos lá no ambiente, né? A gente precisa agora, para a gente escolher as cores, considerar algumas questões. Por exemplo, quando a gente chega no ambiente, né, na porta, o que que a gente vê, né? Quando a gente tem primeiro aspecto, né, visual, o que que a gente enxerga? Alguns ambientes a gente vai conseguir enxergar por completo, outros ambientes a gente vai conseguir enxergar só um pedacinho. Enfim, cada ambiente vai ter uma situação, né? Um campo de visão de quando a gente entra, né? E quando a gente entra, essa sensação, o que que essa sensação nos traz? Como é essa percepção? A gente usa isso muito no Feng Shui também, né? Feng Shui, como falam. A pronúncia correta eu não sei, me desculpa, mas essa questão da entrada, essa percepção, né, quando a gente chega no espaço, o que é que a gente vê, o que é que a gente percebe, né? Outra questão é quando a gente está sentado, né? Principalmente numa sala, principalmente num ambiente que o uso vai ser sentado, né? Muitas vezes. O que é que a gente tem ali de visão quando a gente está sentado? Outra questão é quando a gente está em pé. O ambiente vai ter uma área de circulação, né? Seja para poder sentar, se direcionar um sofá, uma cadeira, seja para passar por ele para ir para um outro ambiente. Eu tenho um campo de visão ali quando eu estou em pé, quando eu estou circulando o espaço, né?
Então, são pontos que a gente precisa ficar atento na hora de escolher as cores. Outra questão, quando a gente vai escolher as cores, é pensar que a gente, num espaço, a gente tem vários planos. Aí não são os campos de visão, também são campos de visões, mas são planos. Vamos imaginar que o espaço ele tem um plano bem alto que fica no teto. Eu tenho um plano alto que ele está entre a parede e o teto, finalzinho da parede e o teto. Eu tenho um plano médio, né, que é vamos dizer assim, o campo de visão quando a pessoa está em pé a nível dos olhos, né, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Eu tenho um campo de visão mais baixo, né, que já limita uma parte de baixo da parede e mais um pedaço do piso. E eu tenho um campo de visão, um plano de visão bem abaixo, que é o piso. Então, na hora de distribuir essas cores, a gente tem que pensar nesses campos de visão também. É importante que isso esteja claro, porque aqui a gente vai trabalhar com os contrastes, né? Aqui a gente vai trabalhar trazendo cores principais. Aqui a gente vai fazer realmente a distribuição do espaço, né? Então, como eu falei, né, a gente selecionou uma paleta, mas e aí onde usar, né? Onde usar essas cores? Eu posso usar todas essas cores na parede, eu posso usar todas essas cores no mobiliário, eu posso usar no piso, mas como fazer isso, né? Porque as possibilidades de combinações num ambiente são enormes, né? E aí eu volto àquela questão, qual é a minha sensação que eu quero, né? Porque isso aí é o X da questão. Ela vai, onde eu escolher determinada cor, ela vai trazer essa sensação, né? Essa sensação para o ambiente. Né? Então, como eu falei, são várias distribuições que eu vou trazer, que várias percepções, né? E aí eu volto lá na questão que eu preciso conhecer um pouquinho mais das cores para eu entender por que eu vou usar aquela cor em determinado local, por que que eu vou escolher aquela cor para aquela sensação, onde eu vou trazer realmente a questão da sensação que eu quero, né? Então, vamos entender que nessa paleta que eu escolhi, né, eu tenho um cinza mais claro, um cinza gelo, né? As cores mais claras, elas geralmente dão amplitude, né? Elas aumentam o espaço, né? Elas podem trazer leveza, mas também pode trazer frieza, né? A questão que eu falei de ter o ambiente monocromático, né? É uma cor que combina com tudo, né? O cinza gelo, né? Então ela vai, pode ser até uma cor coringa, né? Que ela vai poder trazer, né? Combinações em vários, é, vários momentos, né? O cinza médio também é uma cor, né, que vai me dar essa ancoragem, né, de trazer essa combinação, mas já é uma cor mais sóbria, né, vamos dizer assim, mais fechada, então ela já tem que ter um certo cuidado aí, onde ela vai ser escolhida, né, onde ela vai ser elencada. Esse azul que ele é meio arroxeado, meio lavanda, né? É uma cor que traz suavidade, é uma cor que traz calma, é uma cor assim serena, né? Então, essa é uma questão de pensar no que eu quero ali para o meu ambiente. O azul, esse mesmo tom de lavanda, mas ele já vai sendo mais fechado, mais profundo, né? Ele já vai me trazer um certo requinte, uma certa elegância, uma certa profundidade para o ambiente, né? É, é aquela coisa sempre da intenção. O verde musgo, né, que eu coloco aqui, ele remete muito à natureza, né? A natureza sempre vai ter a questão do aconchego.
E ela traz também a calma, ela é acolhedora, ela traz, né, essa questão mais suave também. Já o laranja, né, esse laranja meio cobre, né, ele já contrasta com todas essas outras cores, né, de energia, de vibração, né, ele pode ser um ponto que direciona o olhar, né, então essas relações com as cores, né, é que a gente vai entender dentro do ambiente, dentro do espaço, né. Então, sempre volta a pergunta, né, qual a sensação, né, que se deseja que a pessoa, quando chegue, ela perceba naquele ambiente, né. Existe uma regra, né, existem várias regras, mas uma é muito utilizada entre os designers, né, de você ter a regra dos 60, 30, 10. 60% do ambiente a gente escolhe uma cor principal, 30% a gente escolhe uma cor secundária e 10% a gente escolhe uma cor terciária, né? E aí a questão aqui que eu tenho não só três cores, eu tenho um pouquinho mais de cores, né? E eu posso escolher uma ou duas sendo cores principais, uma ou duas sendo cores secundárias, uma ou duas sendo cores terciárias, né? Sendo que a cor principal ela fica no plano maior visibilidade, né? Geralmente as paredes, geralmente as áreas de maior extensão, de maior impacto visual. A cor secundária, geralmente, ela está ali em mobílias, em sofás, né, alguns objetos de decoração maiores, né? E a cor terciária já são objetos menores, já são pontos, né, que a cor aparece, mas ela não é assim. Ela não chama tanta atenção, mas ela pode até chamar atenção dependendo, né, se ela é uma cor vibrante, né? Eu até coloquei ali o 10 como sendo laranja, porque esse 10 às vezes ela pode fazer ali a cereja do bolo, pode dar um destaque, mesmo sendo uma quantidade pequena. Então, aqui naquela simulação do ambiente, né, eu trouxe aqui algumas possibilidades, né? Eu trago o cinza claro na parede, eu trago o laranja na parede, eu trago o azul mais suave, eu trago outro cinza médio. Percebe que cada ambiente eu tenho uma sensação diferente, né? É, a figurinha ainda não demonstra tanto, né, quanto no espaço, mas já dá para entender, né, que ele traz muito mais amplitude, que é o caso dessa primeira figurinha ali, um cinza claro na parede, né? E o outro, ele é mais impactante com laranja, né? Mais vibrante, né? Ele chama atenção, né? O outro já traz um aspecto mais relaxante. E o outro cinza, só o sofá laranja já dá um destaque, né? Então, como eu falei, essa sensação vai mudar onde a gente escolher as cores nos planos, né, da composição. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né? Eu simulei para trazer essa relação do ambiente, né? A cor aqui não ficou muito fidelidade, né? Não tem muita fidelidade aqui, porque tem a questão da luz, né? Sombreamento, mas é esse azul aqui mais profundo, o cinza aqui na parede mais claro, a poltrona laranja e o verde no tapete, né? E eu ainda trago aqui o vasinho laranja, né, para compor essa questão aqui dos 10%, né? É, aqui eu tenho uma sensação de um jeito, né? O mesmo ambiente com outra composição, a sensação já é diferente, né? Eu trago aqui outra sensação diferente. Eu tenho aqui outra sensação, né? Mais fechada, mais formal.
e outra sensação aqui. Então, veja, a mesma paleta de cores usada de forma diferente vai me trazer essas sensações diferentes, né? E aí, como eu falei, conforme eu uso, conforme a intenção, isso vai tendo que ser equilibrado, né? Mapeado, e sempre a gente perguntar qual é a sensação que eu quero. E às vezes a gente não percebe, mas e aí outras pessoas estão participando, né? Pergunte, né? Qual a sensação que eu quero? E aí a pessoa vai identificando. E cada um vai ter um repertório diferente, porque ela traz vivências diferentes, ela traz aspectos diferentes, né? Então, é legal fazer isso até porque a gente consegue até enxergar outras percepções que só para a gente era de um jeito, mas aí a gente começa a abrir o leque e ver que, né, a coisa. E aí a gente vê quando alguma resposta se complementa ou é sempre a mesma resposta, a gente vê que aquela é a sensação que o ambiente vai transmitir, né? Então é um caminho. Daqui já é um outro ambiente, uma cozinha, né? Mas eu também trago percepções diferentes, né? Com esse contraste bem marcante, né? Do azul e do laranja para esse espaço. Lembra que eu falei da questão dos contrastes, né? A gente trabalha muito isso na questão de trazer para a composição, porque isso é que faz também a diferença, faz a harmonia do ambiente, né? Nessa relação de um maior, outro menor, um pouco mais de cor, um pouco menos de cor, mais sóbrio, mais forte, mais vibrante. Então, esses contrastes é legal, é bem bacana, né? Para poder trazer para o ambiente. São bacanas, né? Esse quarto aqui também, olha só, essa sutileza, né? Eu trago só o laranja ali, só no vaso, né? É um ponto focal ali, só no vaso, que dá o destaque ali, né? Um vasinho de planta. E eu trago esse relaxamento para esse quarto de dormir, usando o cinza, usando o verde, né? Poderia usar ali o azul também, suave na manta, até um laranja mais, né? Com menos tonalidade, menos intensidade da cor, que a cor a gente tem três pontos, né? A luminosidade, a saturação da cor, né? E a cor propriamente dita. Então, quando eu trabalho essa questão de saturação, de luminosidade da cor, eu consigo trazer a cor com menos vibração, com uma cor mais pastel, uma cor mais luminosa, uma cor mais intensa. Isso são aspectos da mesma cor. Aqui também, né, as mesmas cores, e a proposta aqui é um ambiente totalmente mais clean, mais suave, né, relaxante. Eu tenho cores, mas eu tenho ao mesmo tempo um relaxamento aqui, né, de um convívio, uma sala de estar bem serena, bem suave, né? E ao mesmo tempo eu tenho essas cores vibrantes que traz aqui nas almofadas, até no sofá, mas que ela só está fazendo ali o equilíbrio, né? Não deixando o ambiente frio demais, não deixando ele angustiante. Imagina se eu coloco tudo cinza nesse espaço, ele começa a ficar entediante. A questão do monocromático, como eu falei. Aqui o ambiente também com as mesmas cores, só que eu trago a parede com verde, né? Eu já tenho um ambiente um pouco mais sofisticado, mais requintado, mas ao mesmo tempo um ambiente mais, assim, uma pessoa que é mais quieta, ela é mais introspectiva, né? Ela não é tão expansiva. Então isso vai me trazer essa percepção diferente no ambiente. Aqui também, né, uma proposta bem
bem formal, mas ao mesmo tempo bem ativa, bem vibrante, né? Eu trabalho essa formalidade, mas eu trago intenção aqui, né? De energia, né? Tanto no quadro que eu coloco ali, um quadro com a mesma cor, tanto na poltrona, né? Aliás, muitas vezes a gente pode trabalhar o quadro junto com as cores no ambiente, né? Imagina que eu tenho uma obra de arte, eu capturei aquelas cores e é a partir daquelas cores, né, eu trago, como é esse quadro aqui, a relação da composição no ambiente, né? Isso funciona super bem, é bem bacana isso, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer de maneira alguma é a questão da iluminação, né? Aqui são as mesmas cores, não mudou nada, absolutamente nada. É o mesmo ambiente, as mesmas cores, né? O que mudou foi apenas a luz, né? Quando se trabalha uma luz muito fria, né? É assim, as cores ficam mais azuladas, as cores ficam desbotadas, né? As cores perdem realmente a cor que ela é, né? A percepção, não é que elas perdem, a nossa percepção fica totalmente diferente quando a gente traz uma luz com uma temperatura muito fria, né? Então, luz acima de 5.000, 6.000 já são luzes que são muito frias. 6.000 kelvins, né? Kelvins é como se mede a luz, né? É a unidade de medida da luz. Quando a gente já vai para o outro oposto, né, para o outro lado, cores muito quentes, abaixo de 2.000 kelvins, a cor começa a ficar mais amarelada, mais avermelhada, mais alaranjada, né? Então, a gente também perde um pouco essa percepção do que é a cor, né? E aí, para ter o equilíbrio, é melhor usar no meio termo, né? Entre 2.500, 3.500, né? Considerado chamado a luz do dia. Mas isso é muito relativo, isso depende sempre do uso. Como eu falei, tem usos que a pessoa precisa ficar mais alerta, né? Porque são atividades que precisam ali estar com foco mais atento. Então, às vezes, uma luz um pouco mais fria, não muito, mas um pouco mais fria, ela pode ativar essa sensação de estado de alerta, né? Ela precisa estar focada, fazendo ali uma atividade de atenção o tempo todo. Então, às vezes, uma um pouco mais fria, ela é mais adequada. Às vezes, a questão é o contrário, né? Ela precisa do relaxamento, né? Ela precisa já. Então, aí a cor mais quente, ela é mais adequada. É um erro as pessoas estar fazendo hoje em dia de estar trazendo só cores muito quentes em todos os ambientes, né? Vai escolhendo, vira moda, virou uma coisa assim que as pessoas não pensam, não tem projeto, não tem essa questão técnica, e a gente vai trazendo essas cores muito quentes num espaço que nem precisava tanto, né? Então, muito cuidado com isso. Aqui são só alguns pontos, né, que eu trouxe para vocês, mas são super importantes, né? Como eu falei, né, a gente trabalha as nuances das cores, né? A gente pode trabalhar com mais luminosidade, menos luminosidade, mais intensidade, mais saturação ou não. Então, aqui eu trouxe a mesma paleta principal, né? E como eu falei, a questão da luminosidade, dependendo do ambiente, eu posso trabalhar ela com nuances diferentes da mesma cor, né? E como eu digo, as opções são imensas, né? São várias opções que a gente tem, né? E que fazem muita diferença na hora do resultado, né? É isso, espero que tenham gostado, eu tenha contribuído um pouquinho.
Eu não me apresentei no início, né? Eu sou Lígia, eu sou arquiteta, gosto muito das artes também, então esses experimentos com as cores, né, sempre já estão presentes na minha vida já há muitos anos. Valeu, muito obrigada. Quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, Lígia Arquitetando Cores, será um prazer. Valeu e até mais.